Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 38. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do 38 ao 41, para a nossa meditação nessa noite. Prometo não enfadar os irmãos. Está escrito assim, a epígrafe do texto: a morte que havia na panela é tirada. A morte que havia na panela é tirada. Se a morte saiu, alguma coisa de novo entrou, né? Alguma coisa de novo entrou. Aleluia. E está escrito assim, me acompanha na leitura. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas, que estavam sentados na sua presença, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar erva e achou uma brava e colheu dela sua capa e encheu, e veio-as, cortou, pondo na panela do caldo, porque não havia conhecido. Assim tiraram para comer, e os homens, sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram ao homem de Deus: há morte na panela. Não puderam comer, porém ele disse: traz, pois, farinha e deita na panela. E disse: tirai para comer. O povo então comeu, e não havia mal nenhum na panela. Aleluia. Tomei, vocês assentam em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto que, se falar de Eliseu, se lembrar de Elias, se lembrar de que dois companheiros em um só propósito, em um só conhecimento, um só Deus, uma só fé. Falar de Eliseu é impossível termos a consciência de como Deus age na vida de um homem que se põe à vontade de Deus. Elias e Eliseu eram uns companheiros inseparáveis, eram companheiros que, independente da circunstância, independente do clima, do tempo, independente da situação vivendo, eram companheiros que, se existisse essa palavra que hoje existe no nosso vocabulário do dia a dia, de alguma... Hoje, cada um que conhece um, conversa, tem uma amizade, quando vai sair ou se vai cumprimentar, tão junto. Se existisse essa palavra no tempo de Elias e Eliseu, essa palavra era verídica. Era verídica. Mas hoje eu não sei se essa palavra, até que grau essa palavra é válida.
Eu não sei até quando algum companheiro ou um companheiro seu realmente vai se expressar e vai te provar na prática que estamos juntos. Não sei até que grau, mas Elias, Eliseu, até mesmo no momento que Elias estava posto aí à morte, a ser apedrejado, a sendo perseguido por rei Acabe, nós vemos que Elias e Eliseu estávamos realmente juntos. E Eliseu, bom é vivermos, como o pastor aqui antecedeu, falou a respeito de missão, bom é realmente vivermos algo por experiência prática. Eliseu, ele pôde ver quando Elias ressuscitou o filho da viúva. E Eliseu pôde entender o poder de Deus na vida de Elias. E agora, Eliseu, ele está em seu ministério, por Elias ser levado em um redemoinho de fogo, está ausente a sua presença, mas a chama do poder de Deus e da certeza que Elias o fazia estava dentro de Eliseu. Eliseu, ele vem de uma jornada de milagres. Nós podemos ver a sunamita, o milagre da sunamita, o filho da viúva que ele deita, o menino está morto, é ressuscitado. Nós vemos Eliseu acompanhando e fazendo esses milagres. E Eliseu, ele volta para uma cidade que ora lemos aqui, versículo 1 do capítulo 4, ele falando: e voltando Eliseu a Gigal, havia fome. Eliseu, ele volta da cidade de Sunem e chega em Gigal, ele encontra mais um problema a ser resolvido. Eliseu, ele volta quando ele chega à cidade de Gigal. Gigal era uma cidade onde se preparava profetas. Quando Eliseu chega até a Gigal, ele encontra um grande problema. E esse grande problema, o nome se chama fome. E quer ver um problema difícil de ser resolvido? É a fome. Você quer ver um homem estressado, uma mulher estressada? É quando ele chega meio-dia em casa, a comida não está boa. Você quer ver a sua esposa estressada? É você, um dia que ela marcou de você comprar alguma coisa para ela não fazer almoço, ou você levou ela para almoçar e você fala: não posso ir. Pronto, acabou, estressou. Acabou, estressou. A fome é algo que nos traz paixão. E Eliseu, ele chega e se depara com esse problema e em Gigal. Mas, porém, a fome está no lugar aonde está a solução. Grandes lugares para ficar. Porque a fome vai chegar e não vai ter lugar para ela ficar. É impossível a casa do servo de Deus, da serva de Deus, ficar em escassez. Não estamos livres de passarmos na escassez. Mas é impossível Deus te abandonar na escassez. E na terra de Gigal, como era a escola de profeta, onde só havia
homens sendo preparados para a obra de Deus, aonde que o inimigo ia conseguir instalar uma escassez de fome naquele lugar? Sempre vai ter uma solução. Sempre vai chegar um homem de Deus para trazer uma solução. Não é trazer de uma cesta básica, que é resolver problema momentâneo, é resolver problema instante. A cesta básica, com 15, 20 dias, dependendo de quantas pessoas tiver dentro de casa, 15 quilos de arroz, 5 de feijão, isso é pinto, isso acaba. Mas, na nossa casa estamos em Malaquias 3:10, não faltará nem na minha nem na sua casa, porque é casa de profeta, e profeta ele profetiza na escassez, pode estar na dificuldade, pode estar na luta, mas ele acredita que há um milagre. E Eliseu, ele chegando ali, ele encontra esse problema. Ele encontra esse problema. Eliseu toma uma atitude que precisamos aprender nessa situação. Às vezes, irmão, em meio às lutas, dificuldades, esperamos alguém nos pegar no colo, resolver alguns problemas nossos. Mas que bem da verdade, eu e você que temos que tomar uma atitude, eu e você que temos que ver um caminho, uma solução para aquela situação. Pode alguém vir até me ajudar, mas se alguém me ajudar e eu não me reagir, não vai resolver nada. E Eliseu agora, ele toma uma atitude. Ele chama um dos seus discípulos e dá uma ordem. Vai até o campo e pegue lá ervas para fazermos uma sopa, uma jardineira, né? Coisa boa. Crente gosta, né? Meu Deus. Vai lá, vamos fazer uma jardineira, vamos fazer um agrião com batata, com costela, Jesus, né? Eita, o Clóvis conhece, a irmã da Anne está fazendo direito. Esse rapaz é bom. E Eliseu, ele fala, vai até o campo, para que façamos um cozido e tiramos a fome do povo. Irmãos, como eu já falei aqui, a fome é algo que é necessário. Prolongar, adiar, podemos jogar para o mês que vem, para a semana que vem. Não, semana que vem a gente faz isso aqui, semana que vem a gente pinta ali, semana que vem a gente arruma o carro que quebrou, semana que vem a gente paga o cartão. Não, a fome não dá para fazer isso. A fome não dá para esperar. A fome é algo que tem que ter atitude imediata. A fome é coisa que você tem que reagir. E os homens de casa, não dá para ver a esposa, os filhos, e deitar na rede. Confia no Senhor. E ó céu, ó vida, ó bênção, o Senhor vai mandar, o Senhor vai enviar. Mulher, fica tranquila. Uma coisa é o Senhor te botar à prova e te deixar você à espera. E outra coisa, faz a sua parte que eu te ajudarei. Faz a sua parte que eu te ajudarei. Então, a fome era o problema a ser resolvido. E Eliseu, ele toma essa atitude. Porém,
o servo que vai apanhar as ervas, talvez não fossem os servos que conhecia o campo, conhecia o que é ortiga, né? Talvez ele chegou lá, taioba. Como eu comi taioba quando era criança? Meu irmão, passei foi fome, mas minha mãe fazia taioba com angu. Na casa do falecido pastor Francisco Santana, tinha uma folha de taioba lá que dava para quase 20 comer. Rapaz, a folha era assim. A mãe fazia aquilo refogadinho com angu. Acho que é por isso que eu sou gordinho assim. Era. Mas tinha atitude. Tinha atitude. Ela criando 8 filhos sozinha, ela tinha atitude. E Eliseu, ao mandar o servo dele, talvez ele não soube distinguir, porque tem a taioba e tem uma outra que pinica, que não dá para comer. É a taioba brava. Talvez o servo não sabia e foi lá e pegou. Mas quando ele pega e pica e bota na panela, instalou outro problema. Já tinha um problema que era a fome. Já tinha o problema que era a fome. Mas agora, além da fome, o povo já estava meio que esperançoso. O povo já estava aqui meio que o problema está resolvido, vamos ter o de comer. E de repente, não, isso aqui não dá mais para comer. Aí aquele problema que estava instalado lá atrás, voltou para frente de novo. Voltou-se a cabeça. Mas Eliseu, como homem de Deus, e como o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, ele reage com mais uma atitude. Se nós surgir a primeira dificuldade, você não ultrapassar, quando chegar na segunda, aí que você vai morrer. Esperança, nem perder a fé nos primeiros obstáculos da vida. Me lembro quando eu decidi trabalhar de conta própria, já tinha esse desejo no meu coração, que eu trabalhei ali no Mercado Opção dos 12 anos aos 17 anos. Antenor conhece essa história. Com 12 anos eu já entregava a compra nesse Campo Lindo todo. Mercado Opção era referência no Campo Lindo. Os antigos sabem disso, Vânia está ali. E agora, com 32 anos, eu resolvi trabalhar de conta própria. Ganhava bem, tinha um bom emprego. Para mim conseguir sair, eu levei 2 anos conversando com o patrão. Me dispensa, eu quero sair, eu quero abrir um negócio, me dispensa. E não ganhava mal. Não ganhava mal. Talvez eu ganhava, se botasse hoje, eu ganharia até mais do que eu ganho hoje, trabalhando em conta própria. E alguns obstáculos foi surgindo. Se eu desistisse nos primeiros, já teve dia de eu chegar ali, ligar maquinário, pegar fogo no fio todo. Pegar fogo, queimar bomba, queimar compressor. Eu olhar assim agora. Mas não podemos. Imagina, meu irmão Clóvis, você na labuta ali arando a terra, viu o primeiro sol. Não, vou desistir disso, não vai dar certo. Não, a persistência, a perseverança é a prova da certeza do que você quer para a sua vida. E Eliseu, diante do segundo obstáculo, ele tem mais uma saída.
Talvez você entrou aqui nessa noite já com o primeiro obstáculo, você pensou e alguém já até, como antecedeu nosso irmão antenou aqui, falando que às vezes pensamos até que é o fim. Pensamos até que Deus nos abandonou, que o Senhor nem está mais nos vendo. E botamos ou colocam, às vezes alguém coloca, mas alguém, às vezes, você mesmo, eu mesmo colocamos um ponto final. E Eliseu, no segundo obstáculo, ele não coloca um ponto final. Ele coloca uma vírgula, ponto, para iniciar uma nova atitude. E Eliseu agora vai usar um elemento que é a mudança de tudo até hoje na minha e na tua vida. Aquele alimento que está em João 6,51, se não me falha a memória. Eu sou o pão da vida. Eliseu agora pede farinha. Traga-nos farinha. E analisando isso, eu fiquei pensando. Eles alegaram que não tinham que de comer, mas tinha farinha. Da onde saiu aquela farinha se os filhos falaram que não tinha nada para comer para Eliseu? Se não tinha, eu não sei. Sei que de alguma coisa veio a providência do céu. E quando nós analisamos ele trazer farinha, e entendemos o significado da farinha. A farinha é a matéria-prima refinada para fazer o pão. Eliseu, ele simbolicamente, ele traz o pão do céu. Ele traz a presença de Deus para no meio da panela onde estava a morte. Ele traz a farinha e a farinha traz a vida no meio da panela. A morte que estava na panela, no caldo, quando tem contato com que era venenosa, quando ela tem contato com a farinha, ela teve o poder da transformação. A panela, ela significa a igreja. E trago muitas ervas. Se entra, eu sou uma erva nessa noite. Você é uma erva que entrou por essas portas. E estamos dentro da panela. Estamos dentro da panela. E a panela aquecida, com aquecimento, quando estamos no preparo de algum alimento, estamos em mudança. Estamos dentro da panela em processo de mudança para sermos usados. Dentro da panela não existe somente quando entra alguém dentro dessa panela, entram de todas as formas. Existe as taioba boas,
Mas existe as bravas, as amargosas. Mas pode entrar de tudo quanto é jeito. Aqui é a única panela que não faz panelinha, é a igreja. A igreja é a panela da transformação. Pode entrar de toda raça, sem fazer extinção. Tenho certeza que o pastor Evandro, essa igreja é uma igreja sem extinção, sem raça, sem preconceito. Se você tem condição, se você não tem, se você é gordinho como eu, ou é finite, ou é pobre, ou é rico, não tem extinção. Aqui é um lugar de recebermos todas as ervas, mas é aquele lugar que não é aquele corim que alguns lugares são aí, vem e fica como estás. Não, não. Você vai entrar amargoso, mas você vai entrar no processo. E você tem que suportar aquele que realmente quer mudança, quer sair de erva brava para uma taioba boa, ele tem que suportar a transformação. Eu não sei qual é a dificuldade da transformação. Eu não sei se nós temos que pagar na carne. Eu não sei se temos que pagar no renunciar. Eu não sei o que teremos que deixar para a panela aquecer e fazer a transformação. E quando a panela está aquecida para fazer a transformação, a mudança de característica de cru para cozido, tem por objetivo queimar, estragar não. Tem por objetivo o processo de Deus acabar com você? Não. Muita gente fala assim, essa luta, essa dificuldade, essa prova, isso é para acabar comigo. Não, não é para acabar com você. É o contrário. É para te aperfeiçoar. É para te moldar. O processo não é para destruição. Ao contrário, é para construção. É para reedificação. O processo do temperamento é para te colocar nas condições exatas. E quando Eliseu, quando ele pede a farinha, e ele vai ali, adiciona a farinha. Quando ele adiciona a farinha na panela, o texto nos diz que a morte sai da panela. O veneno sai da panela. Qual é o teu veneno? Qual é o meu veneno que precisa sair da panela nessa noite? Existe farinha. Na casa de Deus tem farinha nessa noite, tem alimento. E alimento é a palavra de Deus. E quando Eliseu adiciona aquela farinha na panela, ele além de adicionar, ele agora está adicionando a sua fé no Deus do impossível. Você e eu precisamos adicionar leitura da palavra de Deus. Apartai-vos do mal, fugir da aparência, oração. Estamos adicionando farinha na panela. Estamos tirando aquela erva que está para destruir o nosso casamento, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério, a sua caminhada, o seu brilho que está na sua vida. Porque o inimigo é assim, quando ele tira o teu brilho, aí
já está destruído. Agora ele fala, agora deixa a morte aí na panela, deixa que agora todo mundo vai comer disso aí, todo mundo vai morrer junto. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Mas Eliseu, ele adiciona um elemento fundamental. Que aquele que está em mim, nova criatura é. E aquele que iria comer daquela sopa, mas acreditar na palavra do profeta, tiveram fé que realmente o milagre tinha acontecido. Porque imagina, irmão, o ponto de interrogação que ficou na vida daquelas pessoas. Se eles realmente não soubessem que o homem de Deus estava dando uma palavra e que era verdade. Alguém podia falar, estava com morte, eu vou comer isso, ele está falando que não tem morte, eu vou comer, eu vou morrer, eu vou comer nada. Aí entra a dúvida. Aí entra o porquê, entra o para quê, entra aquela situação que não vai acontecer, que não dá certo, que isso é palavra de autoajuda. Não, irmão, a gente vivemos por fé. Ou a gente acreditamos no que nós estamos pregando e ouvindo nessa noite, ou nós pula da panela. Ou a gente acredita que realmente o milagre de Deus pode acontecer na minha, na tua vida, ou a gente deixa de acreditar no que está escrito aqui. E Eliseu lhe dá aquela palavra aos servos. Ele diz, trazei a farinha da panela e dai de comer. Agora você vê só, irmão, a mudança, a transformação. A transformação. Quando adicionamos o elemento certo dentro daquilo que precisamos. Adicione nessa noite. Você que veio buscar um milagre nessa noite. O milagre está acontecendo nessa noite, a transformação. Mas você e eu precisamos acreditar que a morte já saiu. Que a morte que estava em nossa vida, em nossas situações. E morte, irmão, precisamos ter a mente de Cristo e uma maturidade espiritual de entendermos que existe, como Salomão em Eclesiastes diz no seu capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Precisamos entendermos que a panela é um lugar de transformação. É o lugar do tempo de Deus. É o lugar da onde Deus preparou para que viéssemos se alimentar. Porque outrora quem éramos nós? Era uma erva brava, que não havia vida. Que vida que havia em mim? Que a vida que havia em você? Mas quando entregamos nossa vida a Cristo, houve-se uma transformação, houve-se uma mudança. E quando houve essa mudança, a simbologia dessa farinha é o pão da vida. E quem é o pão da vida, meus irmãos? Aí está. Se você quer mudança, se você quer o milagre da transformação, hoje tem lugar para Jesus na sua panela? Sua panela tem lugar hoje para a gente adicionar Jesus? Talvez alguém está olhando a sua panela, que possa ser a sua vida, a sua casa, e alguém diz, te julgam a morte. Ali só há desgraça. Ali não tem jeito mais não. Aquilo ali não vai para frente,
não vai dar certo. Alguém possa estar te julgando dessa forma. Mas nessa noite o Senhor me trouxe e te trouxe aqui para te dizer: aonde a morte, tem lugar para a vida ainda. Ainda existe vida aí. Existe um hino que nos diz que ainda existe vida aí. Ainda que tudo se diz não, mas existe vida aí. Existe vida aí. Talvez você já está cansado de esperar algo na sua vida, mas eu vim com a palavra de Deus para você nessa noite. Ainda existe vida aí. Jó nos diz que ainda que a árvore esteja cortada, mas se o tronco estiver na terra, ainda há esperança. Ainda há esperança para aqueles que estão esperando no Salvador Jesus Cristo. Ainda há esperança. Ainda que tudo te diz não, mas o Senhor nessa noite te dá um direcionamento. Talvez essa situação ainda não foi resolvida, porque você está esquecendo de acrescentar Jesus nessa panela. Talvez você está esquecendo de acrescentar o elemento principal. Talvez você está olhando só para a panela. Porque assim, quando nós estamos numa luta, numa prova, nós ficamos olhando só as dificuldades. Nós vê luta aqui, vê dificuldade ali. Mas quando você começa a movimentar, botar a mão, gira para lá, gira para cá, começa as coisas a mudar, você começa a ir para lá, ir para cá, alguma coisa vai acontecendo, você vai tomando um novo direcionamento e vai vendo que há como tomar uma atitude, há como resolver o problema, há como há um milagre nessa noite. E eu quero orar por você, eu quero orar por um milagre nessa noite. Irmão, vocês estão, talvez vocês me conhecem de estar trabalhando ali, mas vocês estão diante de um homem que vive de milagres. A minha vida é um milagre. A minha vida, irmão, não só no trabalho, eu digo minha vida na totalidade, é um milagre. Eu já se acidentei, o médico fazer reunião com a minha mãe, falar que tenho que amputar a minha perna, eu tenho o meu joelho quebrado de prótese, pelos médicos eu nem subiria 2 degraus daquele ali, e eu faço de tudo para a honra e a glória do Senhor. Eu já estive, por mau desentendimento, na rua da minha casa, eu já fui ameaçado de morte. Já pularam dentro da minha casa para tirar minha vida sem eu ter nada a ver com nada, simplesmente porque um veículo meu estava com uma pessoa. Eu sou um milagre. E crente, sempre servi a Deus. Estou com 43 anos, graças a Deus. Tive a época da rebeldia aos 18 anos, mas sempre na casa do Senhor. Eu sou um milagre, porque Jesus sempre esteve na minha panela. E eu quero te dizer, não duvide do poder de Deus. Não duvide da ação de Deus na sua vida. O problema é que olhamos a dificuldade. Quando os servos de Deus começam a olhar para aquela dificuldade, irmão, a sua mente fecha, seus olhos fecham. Você passa a se enxergar como mais miserável. Você consegue se enxergar como uma pessoa mais baixa, pobre, miserável. O inimigo começa a colocar na tua vida, na sua mente, que a solução para você é mendigar, é viver de ajuda, de A, de B. Não que não precisamos, não que estamos ausente disso, mas não viver. O povo de Deus, ele passa no deserto. Ele não é para morar no deserto. Você não é para parar nessa situação e achar que a sua vida resume ali. A sua vida não resume nessa situação. A sua vida resume no milagre de Deus. E eu quero orar pela igreja, quero pedir permissão, pastor, se podemos ficar de pé e vamos orar pelo milagre.
Eu quero orar por milagres, irmão, porque eu creio em milagres. Eu vivo de milagres. E assim, eu quero orar, se o pastor permitir, pessoas simbolicamente, profeticamente, porque eu creio, eu orando aqui, o Senhor alcança o que está lá no final. Mas quando nós tomamos uma atitude, damos um passo à frente, mostramos para Deus que nós realmente estamos dispostos, Ele reage na sua vida. Você que realmente precisa de um milagre, não estou falando de que você está precisando de um celular, você está precisando de um terno bonito igual do pastor Evandro. Eu não estou falando que você precisa de um Wi-Fi. Eu não estou falando que você precisa hoje de um cordão. Eu estou falando de milagre. Isso aí, você trabalhando, você conquista. Isso aí, você trabalhando, você compra. Eu estou falando daquilo que teu dinheiro não compra. Talvez você tenha uma conta bancária aí hoje, que dá para você comprar qualquer coisa, mas você não compra o teu milagre que você precisa nessa noite. Porque quem faz milagre é só o Senhor. Aqui já está uma que precisa, irmão. Irmão, estou falando quem precisa. E falar quem precisa, o próprio que está falando aqui precisa. O próprio que está aqui, eu preciso de um milagre que eu estou esperando em Deus. E eu creio, pelo poder de Deus, eu ainda vou poder vir aqui, vou estar aqui cultuando algumas vezes com os irmãos e vou contar desse milagre que eu estou falando com os irmãos. Escreve aí do que eu estou falando, que eu, pastor Evandro, estou precisando de um milagre. E o milagre não é aquilo que eu posso resolver amanhã, não. Ou que eu posso pedir ajuda, não. Eu estou falando do milagre que eu não tenho como resolver. Se eu chegar para a pessoa amanhã e falar, eu te dou 100 mil para você esquecer essa situação e a gente prolongar. Ele não quer. Não quer. Não é dinheiro, mas é milagre. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite debaixo da tua palavra, Senhor, não da minha palavra, porque a minha palavra é a palavra do homem, Senhor. Se amanhã eu não perseverar, Senhor, tudo que eu preguei, que o vento pode levar, Senhor. Mas, Senhor, a tua palavra não passa, passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não há onde passar, Senhor. Pai, o Senhor sabe que eu, o próprio, que preguei sobre milagre, eu e minha casa precisamos de um milagre, Senhor. Eu e minha casa precisamos, Senhor, de um agir, Senhor, de um mover, Senhor, de uma transformação. Ali naquela panela havia morte, Senhor, mas precisamos de vida, Senhor. Precisamos de solução, Pai. Aqui, Senhor, está eu, o próprio pregando e o próprio falando, Senhor, necessito e eu creio na tua providência, Senhor, porque o Senhor prometeu, Senhor, e a tua palavra nos diz que tu és fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu, Pai. E aqui estão meus irmãos, estão as minhas irmãs, Senhor, cada um com a sua causa, cada um com a sua dificuldade, Senhor, cada um, Senhor, com o seu deserto, cada um com a sua morte, Senhor. Mas, Senhor, ainda que a morte bater na nossa casa, oh, meu Pai, no Salmo 91, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pai, o teu povo precisa de um milagre nessa noite. Opera o milagre, Senhor. Opera o milagre, Senhor, na saúde. Opera o milagre na família. Opera o milagre, Pai, na vida espiritual, na transformação, na libertação, Pai. Opera o milagre no ministério. Opera o milagre na área financeira, Pai. Tu és o Deus dono do ouro e da prata, Pai. Tu és o Deus que pode fazer um milagre nessa noite, Senhor. E debaixo da tua palavra eu profetizo, Pai, assim como o Senhor, Pai, prometeu, eis que eu vos dou poder e autoridade. Pai, é o Senhor que nos prometeu, não é o homem. E eu profetizo na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, no nome poderoso de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, graças a Deus. Irmão, tome assento em nome de Jesus. Um milagre, Senhor. Quem pode cantar?
Um milagre eu sou, estende em mim. És fiel, meu Senhor. Aleluia. Não lembro ele todo, mas um milagre nós somos, em nome de Jesus. E eu quero agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus, do nosso pastor.